sendo prevista uma tempestade de tentações e provações. A questão não é quanto tempo essa tempestade vai durar. A questão é se nós sabemos como suportá-la. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O discurso que nós vamos comentar hoje tem como título Firmes em Meio à Tempestade, do presidente Henry B. segundo conselheiro na primeira presidência. Fato é que os tempos trabalhosos preditos lá em 2 Timóteo 3:1 chegaram. Isso é um fato. Será que eu tenho a força suficiente para suportar esses tempos trabalhosos? A iniquidade que está existindo no mundo, os erros, os pecados, têm tornado cada vez mais difícil para que as pessoas possam honrar os convênios que fizeram. Mas aí, Adriano, em meio a essa tempestade ao qual nós estamos cercados, qual é um lugar seguro? Qual é o lugar mais seguro em meio a essa tempestade? Vou fazer um pouco de busca de escrituras com vocês. Vamos lá no livro de Helaman. Helaman, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 12. Vamos lá, vamos ver. Helaman, capítulo 5, versículo 12. E diz o seguinte: E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no tovelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. E que alicerce é esse, pessoal? Jesus Cristo. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo, a rocha de nossa salvação. E se nós estivermos alicerçados em Cristo, quando as tentações vierem, quando as provações vierem, quando o inimigo vier com toda a força sobre nós, não terá poder algum, porque nós estamos construídos sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Nós estamos buscando nos arrepender todos os dias, porque o arrependimento ele não é um evento. O arrependimento ele é um processo, é algo que eu preciso fazer todos os dias. Vamos ler mais uma escritura, que fica no livro de Mosias. Mosias, no capítulo 2, começando no versículo 33. E diz o seguinte: Mas eis que há uma condenação decretada para os que se inclinam a obedecer a esse espírito, ou seja, o espírito do mal. Porque o que se inclina a obedecer e permanece e morre em seus pecados, bebe condenação para a própria alma, porque recebe por salário um castigo eterno, havendo transgredido a lei de Deus
contra seu próprio conhecimento. Ou seja, a pessoa sabe que é errado, mas mesmo assim continua no erro. Versículo 38. Portanto, se tal homem não se arrepende e permanece e morre inimigo de Deus, as exigências divinas da justiça despertam-lhe a alma imortal para um vivo sentimento de sua própria culpa, que o leva a recuar diante da presença do Senhor e enche-lhe o peito de culpa e de dor e angústia, como um fogo inextinguível, cuja chama se eleva para todo o sempre. E no versículo 40 diz o seguinte: ó, todos vós, anciões, os velhos, os idosos, também vós, jovens, e vós, criancinhas, estava falando para todas as pessoas, que podeis entender minhas palavras. Isso é rei Benjamim falando. Pois falei-vos claramente, para que pudessem compreender. Oro para que vos lembreis da terrível situação daqueles que caíram em transgressão. Então, com esse discurso e com essas escrituras, o que o presidente Ayre ele está querendo orientar? Grandes tribulações, grandes tentações, grandes adversidades estão se aproximando, tá bom? Certo. Essas tentações, elas estão correlacionadas com iniquidade, com o pecado do mundo, tá? São iniquidades que fazem com que as pessoas tenham mais dificuldade de honrar os seus convênios, ok? Para que eu possa suportar, para que eu possa ter um lugar seguro, eu preciso estar construído, ou seja, a minha vida precisa estar estabelecida sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Se a minha vida estiver estabelecida, o meu alicerce for Cristo, eu estou em um lugar seguro, tá? O arrependimento, ele não é um evento, ele é um processo. Então eu preciso me arrepender todos os dias. Por quê? Porque se eu morrer em pecado, se eu não me arrepender, eu morro inimigo de Deus. Quando eu me levantar na ressurreição, que for me apresentar para ser julgado perante Deus, eu terei uma plena consciência de todos os meus erros. E se eu não me arrependi, eu vou ter uma plena consciência de que eu na verdade, eu não irei suportar a presença de Deus. Uma forte angústia, um forte sofrimento, uma plena consciência de meus pecados virão sobre mim, de modo que eu não terei condições de suportar a presença de Deus. E aí eu responderei naquele momento pelos erros que eu cometi e que não me arrependi. Tá bom, Adriano? Então, como eu posso permanecer firme durante essa tempestade de tentações e provações que estão para vir? Entenda isso. Um apóstolo do Senhor, um membro da primeira presidência, falou que provações e tentações estão se aproximando. Então, quando você estiver passando, e você vai passar por essas tentações e provações, lembre-se que isso foi dito agora, na conferência de abril de 2022. Então, se você quer permanecer firme durante essa tempestade de provações e tentações que vão vir à sua vida, ou que estão passando agora pela sua vida, você precisa mudar a sua natureza. Eu preciso mudar a minha natureza. Como assim, Adriano? Como eu posso mudar a minha natureza? Vamos lá, no livro de Mosias. Essas escrituras que eu estou compartilhando, pessoal, elas estão no livro de Mórmon, tá? Que nós cremos, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, cremos ser um outro testamento de Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia Sagrada e nós cremos no livro de Mórmon, tá bom? Então vamos lá no livro de Mosias. Mosias no capítulo 3, no versículo 19.
diz o seguinte: portanto, o homem natural é inimigo de Deus. O que é um homem natural? Aquele que age conforme os pensamentos, conforme as ações da carne. Aquele que age de forma natural. Ah, você me ofendeu, você vai ser ofendido. Ah, você bateu, você vai levar. Ah, eu vou me irritar. Ah, eu vou gritar. Eu vou xingar. Ah, eu vou fazer isso errado. Ah, deixa a vida me levar. Isso é um homem natural. Então, esse homem natural que vive dessa forma, ele é inimigo de Deus. E tendo sido desde a queda de Adão, sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda aos influxos do Espírito Santo e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança. Ah, eu devo ser infantil? Não. Como é que eu devo me tornar como uma criança? Submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva afligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, recapitulando, vai vir tentações e provações nesses dias. Eu preciso estar alicerçado em Jesus Cristo. E para que eu possa estar alicerçado em Jesus Cristo, eu preciso mudar o meu comportamento, mudar a minha natureza. Eu preciso me tornar como uma criança. Infantil? Não. Submisso a tudo que o Pai queira me sujeitar. Submisso ao nosso Pai Celestial. Mas, Adriano, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu consigo mudar a minha natureza? Eu sou uma pessoa reativa, eu sou uma pessoa que bateu, levou, eu sou uma pessoa que sou grossa no meu falar, trato as pessoas mal. Como eu posso mudar essa natureza? O que eu preciso fazer para que ocorra essa mudança dentro de mim? Primeiro ponto, eu preciso fazer convênios, eu preciso entrar no caminho do convênio, ou seja, eu preciso fazer acordos com Deus. E eu preciso renovar sempre esses convênios, ou seja, eu preciso renovar sempre esses acordos com Deus. E uma forma de renovar esses convênios é participando do sacramento. Eu preciso participar das ordenanças do templo por mim mesmo e por meus antepassados, por pessoas que já faleceram. Porque todos precisam ser julgados de forma justa. Todos são filhos de Deus, não só aqueles que ouviram o Evangelho, mas aqueles que não ouviram ainda também são filhos de Deus e precisam ter essa oportunidade. Eu preciso ser uma testemunha de Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Se eu fizer isso, está tendo uma mudança de mim. Eu estou sendo uma nova criatura. Eu estou me tornando uma criança. Eu preciso cuidar dos necessitados. Quando eu cuido dos necessitados, a minha natureza ela muda. Então, se eu fizer isso, se eu fizer e renovar convênios, se eu tomar sacramento, fizer minhas ordenanças no templo, fazer as ordenanças pelos meus antepassados, pelos falecidos, ser uma testemunha de Cristo em todo momento, cuidar dos necessitados disso dia após dia, eu estarei mudando a minha natureza. Eu estarei me tornando uma criancinha. Não infantil, mas submissa, paciente, cheia de amor para dar. E cada vez que isso acontecer na minha vida, eu ouvirei com mais frequência o Espírito Santo. O Espírito Santo ele será mais presente na minha vida. E eu poderei ouvir mais atentamente, porque eu mudei a minha natureza. Eu me tornei como uma criança. Eu estou mais próximo de meu Pai. Então, nós precisamos edificar nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Lembre-se,
E mais uma vez eu vou dizer. Na conferência de abril de 2022, o presidente Henry Briard, segundo conselheiro na primeira presidência, ele disse que tentações e provações estão por vir. Que a questão não é quanto tempo essas provações e tentações vão durar, mas se nós estamos prontos para suportar essa tempestade. E para suportar essa tempestade eu preciso estar sobre a rocha que é Cristo. E eu só consigo estar sobre a rocha que é Cristo se eu mudar a minha natureza. Não ser natural, mas ser espiritual. E eu só consigo ser espiritual, só consigo mudar essa natureza se eu fizer convênios e renovar convênios, se eu tomar sacramentos, se eu ir ao templo por mim e por meus antepassados, se eu for uma testemunha de Cristo em todos os momentos, se eu cuidar dos necessitados. E aí, dia após dia, eu terei mais orientação do Espírito Santo. E quando essa tempestade chegar, eu estarei preparado para suportá-la. Porque ela está vindo. Eu sei disso. Meu nome é Adriano Pereira. Eu presto testemunho de que essas coisas são reais. Precisamos estar preparados para o que está por vir. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.